quando a gente chegasse em casa, e aí? Como que ia ser? Um medo que eu nunca senti na gravidez, tipo, no começo eu meio que me isolava mesmo. Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu tava devendo o relato do meu puerpério e não conseguia gravar. A Alice tá dormindo ali no quartinho, o Felipe tá em casa, hoje é sábado, né? Tá disponível pra pegar ela se ela começar a chorar. Então eu resolvi vir aqui gravar pra vocês esse relato. Eu não fiz relato de parto, não fiz relato de amamentação ainda, mas se vocês quiserem eu posso fazer também, então deixem aqui nos comentários se vocês se interessarem por esses assuntos. Mas vamos enfim ao relato do meu puerpério. Primeiramente, quando eu ouvia falar sobre puerpério e sobre quão difícil ele poderia ser e quão triste e angustiante, baby blues e toda aquela coisa de um sentimento ruim, eu ficava pensando, que nada, isso aí não deve ser assim não. Sabe quando você não acredita que vai viver aquilo porque era tudo que você sempre sonhou? A maternidade era uma coisa que eu sonhava há muito tempo, eu sempre quis ser mãe. A gente quis muito engravidar, né? Então a gente correu atrás, não foi uma coisa que tipo, aconteceu, a gente buscou aquilo. Eu achava que ia ser simplesmente os dias mais felizes da minha vida e que eu ia estar muito alegre, muito feliz, porque eu passei a gestação assim. A minha gestação foi tranquila, tirando o diabetes gestacional ali, o restante foi bem tranquilo. Eu sempre estava muito bem humorada, sempre muito feliz, radiante, assim. Estar grávida pra mim foi uma alegria muito grande. Eu estava, assim, me sentindo muito bem. E aí aconteceu, né, o parto, e depois do parto teve a adrenalina ali na hora, então eu tava realmente muito feliz, muito cansada mesmo. Sempre que me perguntam do pós da cesárea, eu falo que tava muito cansada e meio que associava isso à cesárea, mas hoje eu consigo associar o fato de eu estar muito cansada, assim, nos primeiros 7 dias depois do parto, não só pela cesárea, mas por eu ter passado todo aquele processo pra tentar o parto normal, indução do parto, ocitocina, e o tanto que eu fiquei, né, cansada e desgastada de tudo aquilo. A gente ficou muito tempo na maternidade e aquilo me deixou exausta. Eu tava exausta, mas a adrenalina tava lá em cima, sabe? Então eu conseguia lidar com as coisas assim, totalmente avoada. Eu não pensava em nada além da bebê, sabe? Eu só conseguia pensar em coisas relacionadas a bebê. Então ali na maternidade, a amamentação já começou a fissurar meu seio ali na maternidade, né? Então a gente se preocupou muito com isso. A Alice teve hipoglicemia, então era mais uma preocupação. Tudo voltado a ela eu conseguia focar. O que era fora a Alice, tipo, eu não conseguia pensar. Tanto que o Felipe descia pra comer alguma coisa na maternidade e ele falava, quer que eu traga alguma coisa pra você? E eu, tipo, não porque eu não quisesse, mas porque eu não conseguia pensar naquilo. Eu não conseguiria, o que você quer? Não sei, eu não sei o que eu quero, eu não sei nada, eu só quero ficar aqui com a minha bebê e garantir que ela tá bem, sabe? Tipo, eu não conseguia pensar nada fora disso. O que foi muito bom ter comida chegando na maternidade, porque aí a gente não precisa pensar em outras coisas, né? Na maternidade você se sente cuidado, pelo menos eu me sentia assim. E aí o Felipe tava muito ansioso pra voltar pra casa, eu nem tava assim tão ansiosa pra voltar pra casa, porque ali eu sabia que as coisas estavam tranquilas. Quando a gente chegasse em casa, e aí? Como que ia ser? Quem ia cuidar do neném? Quem que, se acontecesse alguma coisa, quem que, né, teria que tentar uma solução e tal? Era só eu e o Felipe pra cuidar dela. Ali a gente conseguia pedir ajuda, pedir socorro, e em casa ia ser diferente. Então, ainda na maternidade, como eu tava assim, extremamente cansada, a gente não tinha dormido um dia inteiro, né, desde que a Alice nasceu, porque foi um processo aí pra ela vir ao mundo. A minha mãe foi visitar a gente e eu falei pra ela, mãe, fica aqui um pouquinho com a Alice, que eu não queria, né, deixar ela sozinha e nós dois dormindo, pra gente descansar um pouco. E aí ela ficou lá umas 3 horinhas. Se a Alice chorava, ela pegava. Eu e o Felipe conseguimos dormir. Então a gente dormiu 3 horinhas seguidas, assim, e deu pra recuperar um pouco das energias. Porque na maternidade a única coisa ruim é que eles ficam entrando toda hora pra dar medicamento, pra checar neném, pra checar você, pra fazer um exame. E aquilo
não dava pra você dormir 3 horinhas seguidas na maior parte das vezes. Porque quando não era eles entrando, era bebê chorando, era fralda pra trocar e tal. Então essa era a parte que tava me deixando exausta ainda na maternidade. Mas aí a minha mãe ficou lá, a gente conseguiu descansar um pouco e depois a gente veio pra casa. Ainda na maternidade, eu falei pra vocês que eu só conseguia pensar nela porque eu tava encantada, eu tava naquele encanto mesmo, como se eu tivesse assim, sabe, só vivendo a chegada dela e admirando e babando e olhando as mãozinhas, os dedinhos, o pezinho e tudo. Eu fiquei encantada mesmo. Então, o seio machucado pra mim ali na maternidade não era um desafio, assim, era um problema, mas pra mim tudo bem que estivesse doendo, sabe? Tá doendo, mas ela precisa mamar. As enfermeiras até falavam assim que, né, elas foram me ajudar a fazer o laser, aí a enfermeira comentou com a outra enfermeira e me contou, falou, a moça do quarto tal tá com o seio machucado, ela precisa fazer o laser, mas ela tá lá, ela não reclama, ela tá com o seio super machucado, mas ela tá dando mamar. E era isso, gente, eu não conseguia pensar em mim, eu só pensava na neném, e aquilo era uma coisa muito louca, assim, de doação mesmo, de, não sei, do que é, se é instinto, se não é, mas assim, não conseguia pensar em mim, era só ela. E aí em casa as coisas começaram a mudar, a gente conseguiu dormir à noite, porque aí parou de ir aquele entre e sai de enfermeira, a neném tava ali do meu lado, então claro que eu ficava com um olho aberto e outro fechado, né, porque o medo, eu tinha medo dela vir olhar pro lado, tampar o nariz e tipo, parar de respirar, eu tinha medo de ela parar de respirar sozinha, eu tinha medo de tudo, gente, então eu praticamente ficava acordada, mas às vezes o cansaço era tanto que eu conseguia dormir. Assim, a gente dá conta e conforme os dias vão passando, a gente vai percebendo que são coisas naturais, que esse medo é só um medo inicial e a gente percebe o que funciona melhor e o que não funciona. Mas nos primeiros dias, mães de primeira viagem sofrem mesmo. Então, quando a gente chegou em casa, acabou que a adrenalina, né, deu lugar ao medo de a gente não dar conta, da responsabilidade de ter um bebezinho tão pequeno dependendo de você, porque é um bebê, eles não conseguem fazer nada sozinho, é você que precisa cuidar deles. Aí bateu o medinho, o medo que eu nunca senti na gravidez, de não dar conta. Nesses primeiros dias do puerpério eu senti, eu pensei, putz, e agora? E se eu não conseguir? Mas, né, passou. É que eu acho que são muitos hormônios mesmo. Então a gente fica com... vai caindo, né, os hormônios. E aí a gente fica com aquele sentimento de não sou capaz, de impotência, de não vou conseguir. Mas é uma coisa que passa depois. Mas eu senti isso sim. Não senti em nenhum momento da gravidez, mas senti no puerpério. Uma coisa que eu lembrei também, ainda falando da maternidade, é que eu tava tão naquele negócio de cuidar da bebê e de estar preocupado com ela e de viver aquilo, que o Felipe falava pra mim, vai dar uma volta no corredor, vai, né, vai se movimentar, vai fazer uma caminhada. E a neném não podia sair do quarto, né, a neném tem que ficar dentro do quarto. E aí eu não queria sair. Eu falava, não quero. Ele ficava insistindo, vai. Eu falava, não, aqui tá bom. E eu não percebia que eu tava fazendo isso. Eu falava, não, pra quê, sabe? Tipo, eu posso andar aqui dentro do quarto. O quarto era grande. Eu, não, eu posso andar aqui dentro do quarto. Ele, amor, vai lá, vai dar uma caminhada ali no corredor. E ficava me incentivando a fazer essas coisas. E ali eu não tava percebendo que eu falava que não queria, porque eu queria ficar ali com ela e proteger ela e deixar ela na minha vista, sabe? Mesmo que ela tivesse com o pai, eu tenho total confiança no Felipe desde o primeiro dia, era algo que eu queria ficar ali com o olho nela, sabe? Tipo, um negócio de... não sei, gente, não sei explicar, é muito louco isso, muito louco. E aí, nesses primeiros dias do puerpério, eu comecei a me sentir um pouco triste. Do nada, tinha momentos de muita felicidade, de muita alegria. Eu olhava pra ela e chorava, mas eu chorava de alegria, porque ela estava ali, porque eu tinha conseguido, porque a gente tinha o nosso bebê com a gente. E em certos momentos do dia, principalmente à noite, quando ia chegando a noite, começava a me dar uma tristeza. E eu ficava, meu Deus, o que eu tô sentindo? Que tristeza é essa? E eu não sei se eram os hormônios que caíam mais à noite ou se era
a escuridão que fazia isso com a gente. Mas chegava nessa parte do dia, eu pensava, nossa, o dia já passou, sabe? Tipo, eu nem vi o dia passar, o dia já passou, e me dava uma tristeza. E aí, depois vendo outros relatos de puerpério, eu vi que isso é bem comum, à noite isso acontece bastante. A amamentação exclusiva, né, nos primeiros 7 dias a Alice tomou fórmula por causa da hipoglicemia que estava relacionada com a diabetes gestacional, mas depois disso ela ficou só com a amamentação exclusiva, então ela precisava ganhar peso e meus seios estavam machucados. É uma coisa que você se cobra muito, porque você quer alimentar o seu bebê e você tá sentindo muita dor, você tá ali tentando fazer o seu melhor, né, e é muito exaustivo, porque toda hora você tem que amamentar o bebê chora e mama, e chora e mama, e aquele negócio de precisa, né, o bebê precisa comer com bastante frequência e você é tudo que ele precisa naquele momento, então a exaustão acaba batendo também, então eu acho que isso acaba fazendo com que a gente fique mais abalada, assim, porque quando você tá cansada, você tá com sono, e o choro do bebê é uma coisa que afeta muito as mães, eu acho, também mais do que os pais. Acho que quando o bebê tá chorando e é o pai, ele consegue lidar com o choro, sabe? Tipo, tudo bem, deixa chorar, a gente já vai resolver, a gente já tá trocando a fralda, já vamos pegar e já vai ficar tudo bem. E quando a bebê chorava, era tipo, eu tinha que parar o choro dela, porque não sei se é instinto, se não é, mas era uma coisa que eu precisava fazer ela parar de chorar, entendeu? E parecia que doía em mim o choro dela. Eu não queria que ela sofresse, não queria que ela ficasse chorando. E aí na amamentação, não sabia se ela tava comendo o suficiente, se ela ia ganhar o peso, e a gente meio que se cobra com esse negócio de peso. Aí depois você aprende que bebês não são gado de corte, então eles não precisam ganhar tudo aquilo de peso que todo bebê precisa ganhar. Cada bebê individual é único, uns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos. Claro que eles precisam sim ganhar peso, mas não precisa ser tantos gramas por dia e, né, aquele valor certinho que tá ali na tabelinha, porque cada bebê é um tipo, é diferente, então não tem como ficar assim buscando o peso ideal do bebê. Depois sim eu caiu essa ficha, mas na hora eu só me perguntava, será que ela mamou o suficiente? Será que ela mamou bem? Será que eu preciso dar mais? Será que tá saindo leite ok? Sabe aquela coisa de mãe de primeira viagem? Eu senti bastante isso, mas aí eu via que ela tava tipo... Ela mamava e ficava assim, com a boquinha aberta, toda jogada, assim, dormindo. E aí eu falei, olha, tá capotada, claro que mamou bem, tá tudo bem. E o Felipe sempre me acalmando, o Felipe sempre falando, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Então o Felipe foi muito importante pra mim, como sempre na minha vida. Ele foi muito importante pra mim nesse momento, ter um apoio o dia todo do meu lado, né? Ele tá trabalhando de casa, né? Então ele pegou 5 dias de licença paternidade, mas depois ele ficou aqui com a gente. Então mesmo que ele precisasse ficar trabalhando, ele tava aqui, isso já me deixava mais segura. Outra coisa que eu ia falar também é sobre isso, sobre sentir-se sozinha. Eu me senti sozinha mesmo o Felipe estando dentro de casa muitas vezes. Dizem que o puerpério dura aí 60, tem gente que fala que dura 60 dias, tem gente que fala que dura 45 dias, né? Todo o puerpério. Com 1 mês e meio, mais ou menos, com 45 dias a gente colocou a Alice no berço. Ela começou a dormir no berço porque a gente percebeu que ela tava dormindo mais tempo, mais horas no berço. As sonecas estavam sendo boas no berço e a gente falou, vamos colocar ela no berço. E aí ela passou a dormir desde então no berço. Só que eu acordava e ia lá quando ela chorava pra dar mamar. E aí o que acontecia? Eu ficava lá, né? E eu ficava lá às vezes 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas à noite, porque trocava fralda, aí dava mamar, aí colocava pra rotar, e aí tentava fazer dormir de novo. Todo esse processo eu me sentia sozinha. Mesmo estando aqui dentro de casa com o Felipe no quarto do lado, e muitas vezes o Felipe que ia e tal, e me fazia companhia, mas esse processo de eu ficar lá amamentando sozinha no outro quarto tava me deixando meio mal. E aí eu falei pra ele, amor, quando eu tô lá amamentando e eu tô sozinha e tá de noite, eu tô cansada, me dá um sentimento ruim, sabe? E ele falou, então quando você for lá pegar ela, traz ela pra cá, ou então eu vou lá, pego e trago ela pra cá, e aí você amamenta aqui. E mesmo que ele estivesse dormindo do meu lado, sabe? Tipo, eu amamentando e ele dormindo, é muito melhor pra mim. Só de estar com alguém do meu lado, só de ter essa companhia, já é melhor pra gente, sabe? Quando a gente se isola, tipo,
tipo, no começo eu meio que me isolava mesmo, eu ficava no meu canto ali nos primeiros 15 dias. O Felipe falava comigo e falava: você tá diferente, você tá estranha. Por quê? Eu me ficava mais no meu cantinho, assim, eu sempre sou de falar muito, de puxar o papo. E eu não puxava o papo, eu não conversava muito. Nossos amigos vieram aqui quando a Alice fez 1 mês e eu ainda tava meio nessa vibe, assim, mais quieta na minha. Eu não conseguia falar sobre outra coisa que não fosse a Alice. Ficava muito do que eu vou falar mesmo? Ah, da Alice. Ah, eles comentando de outra coisa, aí eu, tá, beleza. Aí quando eu ia falar alguma coisa, sempre que me via na cabeça era a Alice. E a Alice de novo. Porque eu estava vivendo aquilo e tava muito presa naquilo, né? Mas o que foi mais difícil pra mim foram os 15 dias. Os primeiros 15 dias que teve esse sentimento de tristeza. Passou depois dos 15 dias, teve esses outros cenários, né, que eu falei de me sentir sozinha, de conseguir só falar sobre a Alice, mas aí era a parte, assim, sabe? Não foi nesses primeiros 15 dias, não estava associado à tristeza. Acho que essa tristeza, assim, é mais do baby blues. Quando tá caindo mesmo todos aqueles hormônios que a gente foi acumulando na gravidez, e aí a gente fica baqueada mesmo. Pelo menos foi assim que eu me sentia cansada, eu não me sentia eu mesma. E o Felipe falava pra mim: nossa, você tá diferente mesmo, e ele notou isso também. E eu acho que o que foi muito importante pra mim foi falar isso, sabe? Eu não tava me sentindo bem, eu não tava me sentindo eu mesma, e eu falava pra ele: amor, eu não tô legal. E ele falava, né, eu tô percebendo. Ela: nossa, amor, você não sabe, eu tava ali no quarto, me deu uma sensação ruim. E eu não guardava pra mim. Eu falava: eu tô sentindo isso. E ele falava: não, mas vai passar, deve ser normal, é que você passou por muita coisa. E sim, tudo que a gente passou, né, com certeza contribuiu pra isso. Então, ter ficado bastante tempo no hospital, e eu queria muito parto normal, a gente teve que ir pra uma cesárea. Então, tudo isso, eu acho que colocado ali na balança influenciou pra eu sentir essas coisas. Mas os 15 primeiros dias foram mais difíceis. Depois as coisas vão voltando pro lugar. Hoje eu já tô super bem, mas durou ali os 45 dias de uma Natália um pouco diferente. Eu lembro que nesses primeiros 15 dias a gente nota que as coisas mudaram de verdade, né? Mudaram totalmente. A gente sempre tinha o hábito de comer juntos. Eu e o Felipe, a gente colocava comida e a gente ia comer juntos. Ou no sofá, ou na mesa, ou qualquer lugar. E aí uma vez a gente tinha colocado comida no prato, a gente ia comer, a neném tava dormindo e aí ela acordou. E aí eu e o Felipe não conseguimos comer juntos. Ele comeu, aí eu fiquei com ela, aí depois ele pegou ela e eu comi. E aquilo me deixou muito triste. Eu fiquei: nossa, a gente nunca mais vai comer juntos. Sabe aquela sensação de: nossa, isso nunca mais vai acontecer, e parece que seu mundo acabou, porque nunca mais vai acontecer. Gente, claro que vai acontecer de novo. A gente come juntos hoje, ela tem 3 meses, mas naquela época parecia que nunca mais ia acontecer, entendeu? É como se uma migalhinha fizesse um uau em você e aquilo te abalasse muito. Então essa migalhinha me abalou e eu fiquei triste por conta disso. No momento, naquela hora, eu já sabia disso, eu já sabia que ia acontecer. Mas sabe quando você não consegue acreditar que vai acontecer? É muito louco, é uma sensação muito diferente, assim. Eu nunca tinha passado por esse tipo de sensação antes. E não tem como explicar como é, porque é só passando pra você ter certeza, pra você saber que é isso que você tá passando, sabe? E não era só disso, era tipo, a gente acaba pensando que nunca mais a gente vai conseguir dormir, que nunca mais a gente vai conseguir sair de casa, fazer um passeio. É coisa que fica na nossa cabeça, mas que na verdade não é real. Não é real, porque a gente vai conseguir dormir, porque a gente vai conseguir fazer um passeio, sair e tal. E no momento é tudo tão intenso que parece que nunca mais. Mesmo a gente sabendo que no fundo, não é verdade que a gente vai conseguir. E aí foi porque eu só consegui postar o vídeo do parto 15 dias depois do parto, porque eu não conseguia focar em trabalho, eu só pensava na Alice. O parto também era uma coisa que mexia muito comigo, era muito emocionante pra mim. Então, tipo, toda vez que eu pensava no parto, no vídeo do parto e tal, no trabalho, e ter que voltar pra rotina, era muito difícil pra mim. Então eu só consegui fazer isso depois de 15 dias. Então, desse período aí, tá, a gente ficou uns 3 dias no hospital, até a Alice fazer 15 dias, eu não gravei nada pra vocês. Então ficou uma lacuna ali que eu não conseguia nem gravar vídeos. Eu gravei os primeiros dias no hospital, mas
depois eu não conseguia gravar mais. Aí, depois desses 15 dias que eu comecei a vlogar novamente, porque aí eu já tava me sentindo melhor. Antes disso não deu. E eu acho que o sentimento que predomina nesses primeiros 15 dias é de angústia mesmo. É um negócio que aperta o peito assim, você se sente meio mal. É uma angústia mesmo, que você não sabe de onde vem, você não sabe por que tá acontecendo, mas que tá ali, sabe? Tá te fazendo mal. Eu me sentia meio como se fosse um zumbi, porque a gente não acorda, a gente dorme pouco, acorda mal, e aí dá mamar, e aí dorme um pouquinho, e sono tudo desregulado, e todas essas coisas acontecendo. Eu lembro que eu me olhava no espelho, aqui no meu banheiro, né, a gente tem um espelhão. Toda vez que eu ia tomar banho, eu me olhava no espelho assim, rápido, né, porque não tinha muito tempo pra tomar banho também não. E aí eu tinha dó de mim, eu me olhava no espelho e eu me via com o corte da cesárea ali, com o curativo, claro, porque eu também evitava olhar pro corte da cesárea, com algumas estrias, que eu tive sim estrias no, assim, 10 dias antes da Alice nascer, elas apareceram, bem no pé da barriga, e pros meus seios também, que estavam machucados, e aí eu me olhava e falava, meu Deus, tadinha de você. Parecia que nem era eu que tava ali. E eu me olhava e falava, meu Deus, tadinha. Porque era um negócio que não parecia que era eu ali naquele corpo, sabe? Eu não associava aquilo ainda. E aí eu tomava banho rapidinho e já voltava pro dia a dia, pra rotina, pra neném. Então é como se a gente não considerasse a gente nesses primeiros 15 dias, sabe? Eu não tava preocupada comigo, não tava ligando pra isso. Mas quando eu me via no espelho, eu falava, nossa, caramba, olha como você tá. Claro que hoje eu já tô muito melhor, né? Hoje a amamentação tá fluindo melhor e tudo muito, muito, muito melhor. O corte da cesárea já tá cicatrizado e etc. Mas tudo isso contribuía muito. Eu me sentia muito fraca nesses primeiros 15 dias também. Eu já falei no começo, né? Não só por conta da cesárea, por ter feito uma cirurgia, mas também por tudo que a gente passou. E aí era muito difícil de lidar com essas coisas. E eu preferia não lidar. Eu acho que era isso. Tipo, deixa que isso eu vejo depois. Não vou me preocupar com isso agora. Tanto que, me olhando no espelho também, eu notei quanto eu tinha emagrecido. Assim, eu não tinha me pesado. Até fazer 7 dias depois que a Alice nasceu, e aí eu me pesei e 7 dias depois eu já tinha perdido todo o peso que eu ganhei na gravidez, que eu ganhei 9 quilos na gravidez, e depois eu ainda continuei perdendo. Então 15 dias depois eu tava com 1 quilo a menos do meu peso antes de engravidar, né, da Alice. Então hoje eu ainda estou com 1 quilo a menos de antes de engravidar, mas tá assim, tá tudo bagunçado, sabe? A barriga tá diferente, tá tudo diferente. O corpo, né, não tá como era antes, mas o peso já tá menor do que antes de engravidar. E muito engraçado também que nesse período eu sentia fome, mas eu não tinha vontade de ir pegar algo pra comer. Então eu não pensava em comer, assim, não passava na minha cabeça tipo, ah, tá, agora é hora de comer. Dava o horário de comer, o Felipe trazia a comida na minha frente. E aí, claro que eu comia, porque eu tava com muita fome, amamentada, muita fome, gente. Mas não que eu pensasse na comida, assim. Eu não me preocupei com cozinhar nenhum dia desses primeiros 15 dias. A gente tinha marmita congelada, o Felipe conseguiu fazer uma coisa ou outra, e minha mãe trazia comida pra gente, então eu não pensei em cozinhar. E meio que depois continua assim também. O Felipe, que no primeiro mês, o Felipe que pensava, ah, amanhã precisa tirar alguma coisa, né? Sabe aquele negócio de descongelar alguma coisa? Vou tirar alguma coisa do congelador pra gente comer amanhã. E era sempre ele que pensava nisso, porque gente, eu não conseguia pensar em comer. E eu acho que isso colaborou também pra eu ter perdido tão rápido o peso, porque eu não ia buscar nada pra comer, não pensava em comer. Assim, aparecia comida na minha frente, eu comia. Às vezes ele até tinha que falar, ó, come aí, come, porque eu não tava me preocupando com isso. E o que eu acho válido falar também é que às vezes as pessoas pensam que a gente vai passar por um puerpério difícil se você não tiver rede de apoio, se você não tiver ninguém do seu lado. Ah, mas se você tem alguém pra te ajudar, se você tiver ajuda, vai ser mais tranquilo. É claro, vai ser mais tranquilo, eu concordo. Mas isso não impede com que você passe pelos sentimentos do puerpério, sabe? Que você sinta essas coisas que são mais fisiológicas mesmo, que estão
ligadas ao corpo, ao como funciona e tudo mais. Eu tinha o Felipe aqui 100% comigo, sendo o pai que maravilhoso que ele é, né? Eu tava com ela chorando no colo, porque às vezes a gente tá com ela chorando e ela tá chorando e a gente não conseguia, eu não conseguia mais saber o que fazer, né? Tipo, neném chorando e você não sabe mais o que fazer, e você cansada e com sono e de madrugada. E aí ele vinha, pegava ela, e aí só de trocar de colo ela já dava uma acalmada, sabe? E aí eu ficava, respirava um pouquinho pra conseguir me colocar no lugar, porque eu não sei como pais e mães, né, solo conseguem fazer, porque realmente é muito difícil se você não tem uma parceria ali, se você não tem alguém pra te dar um apoio. E a gente tinha a ajuda da minha mãe, né, que pegou roupas nossas pra lavar e trazia passadinha e que trazia comida pra gente de vez em quando. Então tudo isso ajuda demais, sim, mas isso também não quer dizer que você não vai passar por um puerpério difícil. Essa foi a minha versão do puerpério, né, e eu nem acredito que foi assim tão difícil. Foi intenso, mas não foi, né, mas não chegou a ser assim super complicado. A gente conseguiu passar por isso e eu acho que foi da melhor forma possível. Com certeza eu me sinto mais preparada pro próximo puerpério se a gente tiver outro filho, porque a gente nunca sabe como vai ser, né? A gente não sabe o que a gente vai sentir. Ah, tô ouvindo chorinho, tem alguém que já acordou. Então é isso, gente, foi assim que aconteceu, era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês. Eu acho muito legal compartilhar isso, porque você, como eu, pode não estar sabendo o que esperar do puerpério, pode estar achando que não vai acontecer com você. Então, se você conhece uma gravidinha, se você tá gravidinha, saiba que vai passar. É assim mesmo. Ó, um chorinho de fundo aí pra vocês. E no final tudo vai ficar bem. São dias intensos, são dias que exigem mais de nós, mas que aos pouquinhos tudo vai entrando nos eixos e a gente vai se sentindo melhor. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau!